Fala galera, mais um vídeo da nossa playlist de dicas e manhas do Spark. Hoje o tema é um contador, contador que você deve ter brincado ali no front-end, no back-end, mas nada mais, nada menos que no contexto de dados. Vai ser uma coluna que a gente vai usar para aplicar uma regra de negócio. E o que é que eu trouxe aqui de exemplo, que é baseado em alguns casos reais que eu já tive. A gente vai ter duas tabelas, basicamente, que a pessoa solicitou. Uma delas, a gente vai listar os clientes da última semana e a outra, a gente vai ter que fazer a contagem dos pontos cumulativos para compras recorrentes dessas pessoas. Quais as regras que a gente tem aqui? Se a primeira semana de compra a pessoa vai ter 200 pontos, pensa no sistema de pontuação, mas aqui é só para abstrair realmente a lógica que vai estar por trás da solução. Entre 2 e 3 semanas, 250 pontos, e acima de 3 semanas, 300 pontos. E se o cliente não fez compras consecutivas, ou seja, era listado na última semana e não fez uma compra agora, na semana atual, ele vai ser removido. A gente vai ter alguns conceitos importantes que a gente vai estar aplicando aqui. Eu vou reexecutar novamente, só para vocês verem que a solução atende o que está sendo pedido. E passando um pouco pelo código. A gente vai ter uma coluna de controle, que vai ser essa coluna onde a contagem vai estar sendo feita de quantas vezes a pessoa foi listada como cliente consecutivamente. Aqui a coluna principal para identificar a pessoa cliente e algumas colunas dentro do nossa simulação da semana passada e a semana atual. Aqui eu estou criando um conjunto de dados de testes só para simular uma carga histórica. A gente tem 4 pessoas e essas pessoas, pelo menos uma semana anterior, já tinha feito compra. Algumas mais do que uma semana. E aqui agora eu estou simulando uma lista das pessoas que compraram essa semana. Então, perceba que dos 4 primeiros eu estou removendo uma pessoa para simular essa captura de mudanças, o Change Data Capture. E eu estou adicionando 2 pessoas que vão passar a ser listadas, não estavam na nossa base histórica. O que eu pensei de solução, pessoal, para atender esse caso, aqui é só demonstrando a lista atual de clientes da semana, é a velha boa lógica de programação. Inicialmente, a gente vai estar aplicando um join a partir dessa base atual, essa lista das pessoas que compraram essa semana. Quando a gente usa o left em cima da nossa coluna de cliente, o resultado vai ser justamente as pessoas dessa lista da semana. Quem é que está sendo removido aqui? É, esse Felix Cat, que ele estava na lista histórica, mas não comprou. A gente já atende a nossa primeira regra de negócio. E perceba que as 2 pessoas que entraram agora não haviam feito compras historicamente. O valor está nulo. Isso é importante para quê? Para a gente estar limitando essa coluna de contagem. Aqui eu fiz uma fórmula pensando que isso poderia ser reutilizado, mas a gente vai ter um data frame qualquer e uma coluna para ser feita a contagem. E aqui é o velho when, é o nosso if else do Spark, verificando se a coluna tem um valor nulo, a gente vai considerar como o resultado dessa coluna ser contada. Caso contrário, não seja nulo, a gente pega o valor dessa coluna e adiciona 1. Aqui está pronto o nosso contador, como a gente pode ver. Aqui os 2 últimos registros tinham valores nulos, de Eva e Derek. Eles agora passam a ter 1. Vamos pegar esse que tem 4. Anteriormente tinha 3, que tinha 2 e 1. Agora tem 2 e 3. Então, essa é uma das soluções possíveis para fazer essa contagem no Spark puro. E aqui legal, eu estou usando esse formato NUP. Ele simula a gravação desses dados, o fechamento da carga de um processamento, só para ter ideia do tempo de execução, dada esse volume de código, para qualquer outro formato que você usasse.
E aqui a última regra de negócio, ainda no Win, para estar estressando essa solução como contador, a gente vai criar uma coluna de client points e aplicando a regra aqui de forma bem direta. Se essa coluna ser contada, que é as semanas consecutivas de compra, for igual a um, a gente vai ter 200 pontos. Se tiver entre 2 e 3, vai ser 250 pontos por semana. Caso contrário, ou seja, acima de um, 2 e 3, a gente vai ter 300 pontos por semana. Essa coluna Client Points é justamente o resultado que a gente tem aqui. A pessoa tinha de 2 a 3, esse valor vai ser multiplicado por 250, acima disso por 300, e as duas primeiras pessoas mais recentes a entrarem no levantamento, cada uma tem 200 pontos. É isso, pessoal. Mais uma playlist voltada para casos reais, usando Spark. Espero que o conteúdo tenha sido legal. Feedback sobre esses momentos são muito importantes para momentos futuros como esse. Um abraço.